Existe um tipo de fracasso que não aparece nas estatísticas. Não se mede em números e não faz barulho. É o fracasso silencioso de pessoas que trabalham todos os dias. Se esforçam, fazem tudo certo, mas nunca conseguem sair do mesmo lugar. Elas acordam cedo, cumprem horários, pagam contas, mas sentem, lá no fundo, que a vida poderia ser mais, que algo está errado, que existe um limite invisível que parece impossível de ultrapassar. Se essa sensação já passou pela sua mente, então este vídeo não é um acaso. Ele é um chamado. Paul Hill passou mais de 20 anos a estudar as pessoas mais ricas e bem-sucedidas do seu tempo. Empresários, líderes, inventores, estrategas. Homens que construíram fortunas do zero. E depois de milhares de entrevistas, Hill descobriu algo perturbador. A maioria das pessoas nunca ficará rica não por falta de oportunidades, mas por ignorar um princípio fundamental que governa o sucesso financeiro. Um princípio simples, mas profundamente desconfortável. Um segredo que, quando ignorado, condena a mente à mediocridade financeira. E quando aplicado, transforma completamente a trajetória de uma vida. O segredo não é trabalhar mais horas. Não é sorte. Não é nascer num país certo ou ter contactos poderosos. O segredo está no domínio consciente da própria mente. Paul Hill dizia que a riqueza começa como um estado mental muito antes de se manifestar como dinheiro. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados, sem nunca mudar o pensamento que os produz. E é aqui que tudo falha. A mente humana funciona como um campo fértil. Tudo que é plantado, cedo ou tarde, cresce. Pensamentos repetidos travem crenças. Crenças moldam decisões. Decisões criam hábitos. E hábitos constroem destinos financeiros. O problema é que a maioria das pessoas nunca escolhe conscientemente o que planta na própria mente. Elas absorvem medo, dúvida, conformismo e escassez sem perceber. E depois perguntem por que a vida financeira nunca muda. Napoleon Hill chamou a isso de falta de propósito definido. Segundo ele, nenhuma pessoa pode alcançar riqueza duradoura sem primeiro definir, com absoluta clareza, o que deseja e por que deseja. A mente precisa de um alvo. Sem um objetivo financeiro claro, a energia mental dispersa-se. A pessoa torna-se reativa. Vive a apagar incêndios, sempre ocupada, mas raramente produtiva. Ocupação não é progresso. Movimento não é direção. O primeiro grande erro da maioria é desejar riqueza de forma vaga. Quero ganhar mais dinheiro, quero uma vida melhor. Isso não é um objetivo. É uma fantasia. Hill defendia que a mente só responde a ordens claras. Quanto quer ganhar? Em quanto tempo? Para quê? O dinheiro sem propósito gera vazio. O propósito dá significado ao esforço. Quando o objetivo é claro, o cérebro começa a procurar caminhos, oportunidades, soluções. Antes disso, ele apenas repete padrões antigos. Mas aqui está a parte que quase ninguém aceita. Definir um objetivo não é suficiente. O verdadeiro segredo está na persistência emocional. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas até começa motivada, mas desiste mentalmente antes que os resultados apareçam. Elas dizem que continuam, mas internamente já aceitaram o fracasso. E a mente sabe. A mente sempre sabe. A persistência não é repetir ações mecanicamente. É sustentar uma identidade. É continuar a agir como alguém que já decidiu vencer, mesmo quando não há provas externas. Hill dizia que o subconsciente não distingue realidade de repetição emocional intensa.
Aquilo que você repete com convicção armazém verdade interna. E a verdade interna comanda o comportamento? É por isso que pessoas com menos talento, menos recursos e menos sorte frequentemente superam aquelas que tinham tudo para vencer. Elas não permitem que a dúvida se instale. Elas protegem a mente como se protegessem um tesouro. Sabem que a batalha pelo dinheiro é, antes de tudo, uma batalha mental. Outro ponto ignorado pela maioria é o medo. O medo da crítica, do fracasso, da rejeição, da pobreza. Napoleon Hill identificou o medo como o maior sabotador da riqueza. Não porque ele paralisa fisicamente, mas porque condiciona decisões pequenas e diárias. A pessoa escolhe segurança em vez de crescimento, conforto em vez de evolução, e aos poucos constrói uma vida previsível, mas limitada. A liberdade financeira exige coragem mental. Exige a disposição de pensar diferente da multidão, de agir quando outros hesitam, de continuar quando outros desistem. Hill dizia que a opinião pública é inimiga da riqueza. A maioria pensa pequeno, age pequeno e aceita pouco. Seguir a maioria é garantir resultados medianos. E aqui entra outro segredo poderoso, o ambiente mental. Você torna-se o resultado das influências que aceita diariamente, as conversas que escuta, os conteúdos que consome, as pessoas com quem se associa. Napoleon Hill defendia o princípio da mente mestra. A associação consciente com pessoas que pensam maior, que desafiam, que estimulam o crescimento. Mesmo que essas pessoas estejam distantes, livros, ideias e ensinamentos também formam esse ambiente. A pergunta é simples, mas desconfortável. O que você está a permitir entrar na sua mente todos os dias? Reclamação ou visão? Medo ou possibilidade? Conformismo ou ambição? A mente não descansa. Ela está sempre a ser programada. Ou por você, ou pelo mundo. Hill também alertava para um erro fatal: confundir desejo com vontade. Desejo é querer. Vontade é decidir. A decisão elimina alternativas. Quando você decide, a mente começa a alinhar recursos. Quando apenas deseja, a mente permanece passiva. A maioria deseja riqueza, mas decide permanecer na zona de conforto. E depois culpa as circunstâncias. O segredo de Napoleon Hill que quase ninguém aplica é este: riqueza exige uma decisão irrevogável de controlar a própria mente. Todos os dias, sem exceção. Não quando está motivado. Não quando tudo corre bem. Mas principalmente quando nada parece funcionar. É nesse momento que o caráter financeiro é construído. Cada pensamento consciente é um investimento. Cada palavra que você repete para si mesmo constrói ou destrói. Cada ação alinhada com o seu propósito fortalece a identidade de alguém que vence. E a identidade sempre vence as circunstâncias. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de si reconhece esta verdade. Você não é comum. Você não foi feito para sobreviver. Foi feito para construir, crescer e prosperar. Mas isso exige responsabilidade mental. Exige parar de culpar o mundo e começar a governar a própria mente. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa no momento em que a mente deixa de negociar com a dúvida. Hoje pode ser esse momento. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora, porque enquanto você adia, o tempo passa. E o tempo não volta. A decisão está nas suas mãos. Domine a mente. Defina o propósito. Sustente a persistência e construa um ambiente que o eleve. Faça isso todos os dias. E, mais cedo ou mais tarde, o mundo será obrigado a reconhecer aquilo que você já decidiu ser.